Oi, pessoal. Para esse vídeo, a gente quer tratar de um problema clássico de otimização, que pergunta o seguinte: dado uma caixa retangular, um paralelepípedo reto-retângulo, aquela caixinha de sapato, se ela tiver que ter um volume fixado, de que forma que a gente minimiza a área total dela? Quando eu falo área total, eu estou querendo dizer, inclusive, com a tampa, o fundo, com tudo. Ora, dado um volume da caixa, que a gente já sabe que é simplesmente multiplicar as três dimensões, eu chamei de x, y, z, esse volume eu vou chamar de V0, vou dizer que é um número fixado. Tudo bem? Eu sei que a área total, bom, são duas faces iguais a essa, uma aqui e uma atrás, duas iguais a essa, a tampa e o fundo. Então é duas vezes cada uma das áreas, que é x vezes y, x vezes z, y vezes z. Tudo isso aí você soma e multiplica por 2. Eu quero transformar essa função área, graças ao meu vínculo aqui, em uma função de duas variáveis, certo? Então, para eu transformar numa função de duas variáveis, eu vou já supor, claro, que o meu x e meu y são sempre positivos, não se anulam. Vou passar para o outro lado e vou substituir o z aqui onde ele aparece. E aí você vai ficar com uma área de x e y igual a 2 vezes x vezes y, v0 sobre y, veja quando você colocar aqui o x cancela, e v0 sobre x, porque aqui agora o y cancela, sabendo que o x e o y são positivos. Tudo bem? De cara você olha para essa expressão, a gente já pode dizer algumas coisas. Veja, o problema pergunta qual é a área mínima. Claro, porque provavelmente quer gastar o mínimo de material para fabricar essa caixa, certo? Vamos economizar esse material aí. Mas quando você olha para essa expressão, você pode até pensar, bom, talvez tenha um valor mínimo, mas certamente não tem um valor máximo. Porque, veja, se o y é positivo, se ele, de repente, se o seu y aqui tomar valores muito pequenos e próximos de zero, claro que você vai ter aqui uma parcela dessa soma que vai crescer muito. E aqui, idem, né? Se o x tomar valores muito pequenos, próximos de zero e positivos, claro que aqui você também vai ter uma parcela que cresce muito. Então, uma coisa é fato, essa função não tem máximo, mas será que tem mínimo? Bom, tem um mínimo. É o que o problema pergunta. Vamos dar uma investigada? Eu fiz aqui um esboço do gráfico da função. É o gráfico da função área, ali, aquela função. Nas duas variáveis x e y. Eu não coloquei um final porque eu sei que o gráfico vai crescer para todos, mas enfim, um pedaço do gráfico aqui. E o que eu quero que a gente tente pelo menos visualizar? A gente tem um ponto aqui que é o menor valor que essa área atinge. Tá? E, bom, esse menor valor ele é atingido aqui num ponto do domínio, aqui embaixo no plano. Esse aqui é o que a gente chama de ponto de mínimo. E é isso que a gente está querendo determinar. Quer dizer, quem seria esse ponto? E uma propriedade muito importante, você já deve ter visto no cálculo de uma variável, e a gente vai agora generalizar, é a seguinte. Se você, vamos dizer que você vai fixar aqui o seu valor de x e vai trabalhar numa curva que passa por esse ponto, mas ela é uma curva onde somente o y varia. Isso é uma coisa que a gente chama de curva coordenada, certo? O seu x está fixado e só varia em y. É claro que se você tem uma função que levanta todos os pontos de um certo domínio, você também pode, por essa função, levantar essa curva. E ela vai ficar uma curva aqui. Tá ótimo? É como se fosse um corte no gráfico da sua função. E idem, você também pode fazer uma curva coordenada, fixando aqui o seu y. Ficaria uma reta para cá. Certo? E da mesma forma, levantar esse pedacinho dessa reta que passa aqui pelo ponto que a gente quer achar para cá. Então, quando você levantar aqui, pronto. É claro, pessoal, que se esse ponto aqui é o mínimo da função, quando você restringe pelas duas curvas ou por qualquer curva, tem que também ser um mínimo. Isso é claro. E aí você olhando aqui num corte, passando por um plano paralelo aqui ou perpendicular ao eixo x, vamos dizer. Isso tem que ser um mínimo. Você pode usar a sua teoria do cálculo 1 para saber que a derivada aqui nesta curva, aqui nesse ponto, tem que dar zero. E claro que a derivada aqui nesta curva, quando você fixa o valor de x, isso é a derivada parcial em y. E do mesmo jeito, se você cortar aqui o gráfico por um plano perpendicular ao eixo y e puder olhar essa curva daqui, você também vai usar a sua teoria do cálculo 1 para saber que a sua derivada nessa curva tem que dar zero. E essa é a derivada parcial em x. Então, nesse ponto de mínimo aqui, se ele for dessa forma bem comportada, claro, se a tua função tem derivadas, etc., a gente fala que as duas derivadas parciais têm que ser iguais a zero.
Nesse caso é mínimo, mas também serviria se fosse um ponto de máximo. Tá bom? Então, quando você tem um ponto de mínimo, você vai achar como? Fazendo as duas derivadas parciais iguais a zero. Ou seja, fazendo o gradiente igual a zero, porque o gradiente é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, eu vou calcular aqui quem? O gradiente da minha função área. Eu vou calcular o gradiente da área e vou dizer, olha, para eu achar esse ponto de máximo, meus candidatos têm que ser necessariamente onde o gradiente dá zero. Claro que na nossa teoria, provavelmente você vai estudar bastante e tal, você vai saber que nem todo ponto que o gradiente dá zero é máximo. Mas o que eu estou falando é o contrário, ou nem mínimo. Mas estou falando o contrário. Se um ponto é de mínimo e as derivadas parciais existem, então elas têm que ser iguais a zero. Então é a forma que a gente usa para procurar, tá bom? Eu vou calcular então aqui, aquele 2 eu vou deixar de fora. Quando eu derivo aquela expressão em x, vai sobrar um y menos v0 x2. O cálculo dessa derivada eu vou deixar para você, que nessa altura você já está sabendo derivar. E a derivada parcial em y vai dar x menos v0 y2. Ok? E agora, bom, eu calculei as duas derivadas parciais. Para o gradiente ser zero, cada uma dessas componentes tem que estar zero. Então, dessa parte aqui, se essa componente é zero, o meu y é igual a v0 sobre x ao quadrado, o que já implica imediatamente, eu vou colocar aqui assim, implica que o meu v0 é y vezes x ao quadrado. E da outra ali ser igual a zero, eu tenho que o x é igual ao v0 sobre y ao quadrado. E agora eu fechei. Isso implica também que meu v0 é y ao quadrado vezes x. Olha, quando você zera as duas derivadas parciais, você encontra que o v0 tem que ser isso e ao mesmo tempo isso. E você sabe que o x e o y são positivos, não são zero. Então, se você simplifica aqui, divide por x vezes y, de um lado vai sobrar x, do outro lado vai sobrar y. O que já te diz o quê? Opa, o x tem que ser igual ao y. É uma simetria que acontece em muitos casos de otimização. E muitas vezes que você quer achar mínimo, máximo e tal, as coisas muitas vezes são simétricas. E daqui você tira o quê? Ora, o seu v0 tem que ser x ao cubo, y ao cubo ao mesmo tempo. Então, o seu x é igual ao y, e isso tudo tem que ser igual à raiz cúbica de v0. Se o x é o y e ambos são a raiz cúbica de v0, pela expressão que é x vezes y vezes z, é claro que o z também tem que ser o mesmo número. E daí você conclui que a caixa de sapato de volume fixado com a menor área lateral é justamente um cubo. É uma caixa cúbica, tá bom? Então, bom, eu espero que tenha ficado claro, espero que você possa calcular muitas derivadas parciais, muitos gradientes. Essa é uma aplicação muito bonita e muito boa do gradiente, ou seja, ele vai te indicando pontos de máximo e mínimo, que você consiga calcular e praticar bastante. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.